Tem gente que diz que a estrada é liberdade. Para mim, por muito tempo, ela foi uma cela. Uma cela de aço e diesel, com um para-brisa no lugar das grades. Meu Ceará é Jonas, e faz quase 50 anos que eu rodo nesse tapetão que corta o Brasil. A minha casa, minha companheira, é uma Scania 113, azul, ano 95. Batizei ela de Estrela Guia. É a única família que me sobrou. Dentro dessa cabine, o cheiro é sempre o mesmo. Uma mistura do café amargo da garrafa térmica com a poeira da estrada e a lembrança de um perfume de flor que já não existe mais. A foto da minha Mariana, presa com fita adesiva no painel, já está amarelada pelo sol. Os olhos dela, moço, os olhos dela ainda me perguntam todo dia por que eu não estava lá. Foi há 5 anos. Eu estava na BR-116, subindo para Salvador com uma carga de peça. A ligação veio no meio da madrugada. Uma voz que eu não conhecia. Um acidente. Minha filha. Minha única filha. Eu escolhi a carga. Eu não escolhi passar aquele fim de semana com ela. Essa escolha desmanchou meu casamento, minha vida, tudo. Desde aquele dia, a solidão sentou no banco do carona e nunca mais desceu. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A vida cobra, e a minha conta veio alta demais. Era 15 de maio de 2023, uma segunda-feira que já nasceu cinzenta. O relógio do painel piscava 17h30 e o sol, com preguiça, começava a pintar o céu de um laranja triste ali perto de Teófilo Otoni, em Minas. O motorzão da Estrela Guia roncava macio, um som que eu conheço mais que a minha própria voz. Foi quando eu vi. Um ônibus de linha, desses que carregam a esperança e o cansaço do povo, parou de supetão no acostamento. A porta se abriu com um chiado de raiva e o motorista, um sujeito bruto, botou uma moça para fora. Empurrou, sabe? Como quem joga fora um lixo. Ela estava grávida. E não era pouco, não. A barriga dela parecia uma lua cheia, pronta para nascer. A moça chorava. Um choro miúdo, desesperado. Só faltava R$ 5, ela dizia. Mas a voz dela era só um fiapo de som que o vento da rodovia levava embora. O ônibus arrancou, levantando uma nuvem de poeira e desprezo, e deixou ela ali, sozinha. Uma figura pequena e quebrada no meio do nada. Meu sangue ferveu. Pisei no freio com uma força que não usava há anos. A carga lá atrás deu uma estaladinha, reclamando. O mundo parou. Meu coração, esse motor velho e cansado que mal bombeava a esperança, deu um solavanco. Eu não sabia ainda, moço, mas Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando uma curva no destino. Naquele momento, eu não estava parando o caminhão só por uma injustiça. Eu estava parando para mim mesmo. Ajudei a moça a subir na cabine. Ela tremia feito vara verde, os olhos grandes e assustados feitos de um bicho do mato acuado. Ofereci a água que tinha, um gole do meu café já meio frio, e ela, entre um soluço e outro, começou a me contar. O nome dela era Clara. A história dela era daquelas que a gente só escuta em noticiário ruim, moço. Tava fugindo do pai da criança que carregava na barriga, um tal de Ricardo. Pelo que ela descrevia, não era homem não, era um bicho. Mantinha ela presa dentro de casa, controlava cada passo, cada suspiro. Um ciúme doentio, uma raiva que explodia por qualquer coisa. Ele tinha jurado que se ela tentasse escapar, ele ia caçar ela até o fim do mundo. E quando achasse, ia arrancar o filho dos braços dela. Só de ouvir aquilo, o volante ficou pesado nas minhas mãos. O cheiro de diesel da cabine ficou mais forte, mais amargo. O único rumo que ela tinha era a casa de uma tia, lá para dentro da Bahia, um lugar que ela mal conhecia, mas que era a única luz no fim daquele túnel escuro. Deus estava guiando meu volante. Eu senti na hora. Aquilo não era só uma carona. O problema é que a gente não estava correndo só contra as dores do parto, que já começavam a dar sinal. A gente estava correndo contra o diabo em pessoa. A essa altura, o tal Ricardo já devia estar na estrada, farejando o rastro dela. Cada farol que aparecia no meu retrovisor, meu estômago dava um nó. Cada carro que passava mais rápido, meu corpo inteiro enrijecia. A Estrela Guia, minha Scania, virou mais que um caminhão. Virou um esconderijo, uma fortaleza de aço azul. E eu, que não consegui proteger o meu próprio sangue, a minha Mariana, agora o destino, ou Deus, me botava na rota para proteger aquela moça e aquela criança que nem tinha nascido. Era um teste,
uma provação. E eu jurei ali, em silêncio, olhando a foto amarelada no painel, que dessa vez eu não ia falhar. Não podia. Tem gente que diz que a chuva na estrada lava a alma. Para mim, naquele fim de tarde, ela só deixava o mundo mais sujo, mais cinzento. As palhetas do para-brisa da minha Scania iam e voltavam, cansadas, feito pálpebra de quem não dorme direito há anos. Cada gota que escorria no cristal levava embora um pedaço da luz do dia e trazia mais um naco de noite e de lembrança. Meu QA é Jonas, e faz quase 50 anos que eu rodo nesse tapetão que corta o Brasil. A minha casa, minha companheira, é uma Scania 113, azul, ano 95. Batizei ela de Estrela Guia. É a única família que me sobrou. Dentro dessa cabine, o cheiro é sempre o mesmo. Uma mistura do café amargo da garrafa térmica com a poeira da estrada e a lembrança de um perfume de flor que já não existe mais. A foto da minha Mariana, presa com fita adesiva no painel, já está amarelada pelo sol. Os olhos dela, moço. Os olhos dela ainda me perguntam todo dia por que eu não estava lá. Foi há 5 anos. Eu estava na BR-116, subindo para Salvador com uma carga de peça. A ligação veio no meio da madrugada. Uma voz que eu não conhecia. Um acidente. Minha filha, minha única filha. Eu escolhi a carga. Eu não escolhi passar aquele fim de semana com ela. Essa escolha desmanchou meu casamento, minha vida, tudo. Desde aquele dia, a solidão sentou no banco do carona e nunca mais desceu. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A vida cobra, e a minha conta veio alta demais. Era 15 de maio de 2023, uma segunda-feira que já nasceu cinzenta. O relógio do painel piscava 17h30 e o sol, com preguiça, começava a pintar o céu de um laranja triste ali perto de Teófilo Otoni, em Minas. O motorzão da Estrela Guia roncava macio, um som que eu conheço mais que a minha própria voz. Foi quando eu vi. Um ônibus de linha, desses que carregam a esperança e o cansaço do povo, parou de supetão no acostamento. A porta se abriu com um chiado de raiva e o motorista, um sujeito bruto, botou uma moça para fora. Empurrou, sabe, como quem joga fora um lixo. Ela estava grávida, e não era pouco não. A barriga dela parecia uma lua cheia pronta para nascer. A moça chorava, um choro miúdo, desesperado. Só faltavam R$ 5, ela dizia, mas a voz dela era só um fiapo de som que o vento da rodovia levava embora. O ônibus arrancou, levantando uma nuvem de poeira e desprezo, e deixou ela ali, sozinha, uma figura pequena e quebrada no meio do nada. Tem gente que diz que a chuva na estrada lava a alma. Para mim, naquele fim de tarde, ela só deixava o mundo mais sujo, mais cinzento. As palhetas do para-brisa da minha Scania iam e voltavam, cansadas, feito pálpebra de quem não dorme direito há anos. Cada gota que escorria no cristal levava embora um pedaço da luz do dia e trazia mais um naco de noite e de lembrança. Meu QA é Jonas, e faz quase 50 anos que eu rodo nesse tapetão que corta o Brasil. A minha casa, minha companheira, é uma Scania 113, azul, ano 95. Batizei ela de Estrela Guia. É a única família que me sobrou. Dentro dessa cabine, o cheiro é sempre o mesmo. Uma mistura do café amargo da garrafa térmica com a poeira da estrada e a lembrança de um perfume de flor que já não existe mais. A foto da minha Mariana, presa com fita adesiva no painel, já está amarelada pelo sol. Os olhos dela, moço, os olhos dela ainda me perguntam todo dia por que eu não estava lá. Foi há 5 anos. Eu estava na BR-116, subindo para Salvador com uma carga de peça. A ligação veio no meio da madrugada. Uma voz que eu não conhecia. Um acidente. Minha filha, minha única filha. Eu escolhi a carga. Eu não escolhi passar aquele fim de semana com ela. Essa escolha desmanchou meu casamento, minha vida, tudo. Desde aquele dia, a solidão sentou no banco do carona e nunca mais desceu. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A vida cobra, e a minha conta veio alta demais. Era 15 de maio de 2023, uma segunda-feira que já nasceu cinzenta. O relógio do painel piscava 17h30 e o sol, com preguiça, começava a pintar o céu de um laranja triste ali perto de Teófilo Otoni, em Minas. O motorzão da Estrela Guia roncava macio, um som que eu conheço mais que a minha própria voz. Foi quando eu vi.
Um ônibus de linha, desses que carregam a esperança e o cansaço do povo, parou de supetão no acostamento. A porta se abriu com um chiado de raiva e o motorista, um sujeito bruto, botou uma moça para fora. Empurrou, sabe, como quem joga fora um lixo. Ela estava grávida, e não era pouco não. A barriga dela parecia uma lua cheia pronta para nascer. A moça chorava, um choro miúdo, desesperado. Só faltavam 5 reais, ela dizia. Mas a voz dela era só um fiapo de som que o vento da rodovia levava embora. O ônibus arrancou, levantando uma nuvem de poeira e desprezo, e deixou ela ali, sozinha. Uma figura pequena e quebrada no meio do nada. Meu sangue ferveu. Pisei no freio com uma força que não usava há anos. A carga lá atrás deu uma estaladinha, reclamando. O mundo parou. Eu não sabia ainda, moço, mas Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando uma curva no destino. Naquele momento, eu não estava parando o caminhão só por uma injustiça. Eu estava parando para mim mesmo. Ajudei a moça a subir na cabine. Ela tremia feito vara verde, os olhos grandes e assustados feitos de um bicho do mato acuado. O nome dela era Clara. Entre um soluço e outro, ela me contou. Estava fugindo do pai da criança que carregava na barriga, um tal de Ricardo. Pelo que ela descrevia, não era homem não, era um bicho. Mantinha ela presa dentro de casa, um ciúme doentio, uma raiva que explodia por qualquer coisa. Ele tinha jurado que se ela tentasse escapar, ele ia caçar ela até o fim do mundo, e quando achasse, ia arrancar o filho dos braços dela. Só de ouvir aquilo, o volante ficou pesado nas minhas mãos. O cheiro de diesel da cabine ficou mais forte, mais amargo. O único rumo que ela tinha era a casa de uma tia, lá para dentro da Bahia, um lugar que ela mal conhecia, mas que era a única luz no fim daquele túnel escuro. Deus estava guiando o meu volante, eu senti na hora. Aquilo não era só uma carona. A gente não estava correndo só contra as dores do parto, que já começavam a dar sinal. A gente estava correndo contra o diabo em pessoa. A essa altura, o tal Ricardo já devia estar na estrada, farejando o rastro dela. Cada farol que aparecia no meu retrovisor, meu estômago dava um nó. A estrela guia, minha Scania, virou mais que um caminhão. Virou um esconderijo, uma fortaleza de aço azul. E eu, que não consegui proteger o meu próprio sangue, a minha Mariana. Agora, o destino me botava na rota para proteger aquela moça e aquela criança que nem tinha nascido. Era um teste, uma provação. E eu jurei ali, em silêncio, olhando a foto amarelada no painel, que dessa vez eu não ia falhar. Não podia. A dor dela vinha em ondas, feito maré braba batendo no casco de um barco velho. Cada vez que ela se contorcia no banco, um pedaço de mim se quebrava junto. Não vai dar tempo, Joanas, não vai dar tempo. Ela sussurrava, a voz afogada em suor e medo. O próximo hospital, segundo a placa, estava a mais de 50 quilômetros. Naquele tapetão, com a noite caindo, era uma eternidade. Eu sabia que a estrada não ia esperar. Parei a estrela guia no primeiro recuo que achei. Liguei o pisca-alerta, uma luz laranja e intermitente de desespero no meio do breu. Disquei 193. A voz do outro lado, uma moça, era calma, firme. Coloquei no viva-voz e o som dela encheu a cabine, um anjo falando através da tecnologia. Senhor, respire, você vai precisar ser meus olhos e minhas mãos, ela disse. Minhas mãos, calejadas de graxa, de trocar pneu na chuva, de segurar o volante por dias a fio. Agora, elas tinham que trazer uma vida ao mundo. Deus estava testando cada fibra do meu ser. Transformei a boleia do meu Scania numa sala de parto, o lençol mais limpo que eu tinha, a água da minha garrafa, a luz fraca do painel. A atendente ia me guiando, passo a passo, enquanto a Clara fazia uma força que parecia vir do fundo da terra. Eu via nos olhos dela a dor, mas via também uma coragem de leoa protegendo a cria. E no meio do cheiro de diesel e do chiado do rádio da polícia que eu liguei por precaução, aconteceu o milagre. Um choro, forte, agudo, rasgando o silêncio da noite. Uma menininha, moço, pequena, vermelha, perfeita. Naquele instante, dentro da cabine da minha estrela guia, nasceu uma vida e renasceu um homem. Levamos as duas para o hospital mais perto. Tudo correu bem.
mas a paz do homem que trabalha dura pouco. No dia seguinte, o celular velho da Clara, que ela ligou só para avisar a tia, começou a vibrar sem parar. Era ele, o Ricardo. O diabo não descansa, e o dela tinha número de telefone. A caçada tinha começado. Foi aí que o caminhoneiro falou mais alto que o homem. Saí do hospital com elas e mergulhei a Estrela Guia de volta na escuridão, mas não na rota principal. Peguei atalho de terra, estrada de boiadeiro que só a gente conhece. No rádio PX, pedi para os colegas: alerta geral na escuta, pessoal. Ficar de olho num carro assim assado. É assunto de família, QSL. A estrada virou nossa aliada. A minha Scania, que por tanto tempo foi meu refúgio de luto, virou uma fortaleza sobre rodas. Um anjo de metal azul protegendo aquela mãe e aquela filha do mal que vinha no retrovisor. Tem gente que diz que a chuva na estrada lava a alma. Para mim, naquele fim de tarde, ela só deixava o mundo mais sujo, mais cinzento. As palhetas do para-brisa da minha Scania iam e voltavam, cansadas, feito pálpebra de quem não dorme direito há anos. Cada gota que escorria no cristal levava embora um pedaço da luz do dia e trazia mais um naco de noite e de lembrança. A minha rotina é essa: eu, a Estrela Guia e a solidão. Um café amargo de manhã, um prato feito num posto qualquer na hora do almoço e quilômetros de asfalto para pensar na vida que eu perdi. Dentro da cabine, o cheiro é sempre o mesmo. Uma mistura do café da garrafa térmica com a poeira da estrada e a lembrança de um perfume de flor que já não existe mais. A foto da minha Mariana, presa com fita adesiva no painel, já está amarelada pelo sol. Os olhos dela, moço. Os olhos dela ainda me perguntam todo dia por que eu não estava lá. Faz 5 anos. 5 anos que eu escolhi uma carga ao invés da minha filha. E desde então, a culpa sentou no banco do carona e nunca mais desceu. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A vida cobra e a minha conta veio alta demais. Era 15 de maio de 2023, uma segunda-feira que já nasceu cinzenta. O relógio do painel piscava 17h30 e o sol com preguiça começava a pintar o céu de um laranja triste ali perto de Teófilo Otoni, em Minas. O motorzão da Estrela Guia roncava macio, um som que eu conheço mais que a minha própria voz. Foi quando eu vi. Um ônibus de linha parou de supetão no acostamento. A porta se abriu com um chiado de raiva e o motorista, um sujeito bruto, botou uma moça para fora. Empurrou, sabe? Como quem joga fora um lixo. Ela estava chorando, um choro miúdo, desesperado. Só faltava R$5, ela dizia, mas a voz dela era só um fiapo de som que o vento da rodovia levava embora. O ônibus arrancou, levantando uma nuvem de poeira e desprezo, e deixou ela ali, sozinha, uma figura pequena e quebrada no meio do nada. Meu sangue ferveu. Pisei no freio com uma força que não usava há anos. A carga lá atrás deu uma estaladinha, reclamando. O mundo parou. Meu coração, esse motor velho e cansado que mal bombava esperança, deu um solavanco. Eu não sabia ainda, moço, mas Deus, na sua infinita sabedoria, estava me dando uma curva no destino. Naquele momento, eu não estava parando o caminhão só por uma injustiça. Eu estava parando para mim mesmo. Ajudei a moça a subir na cabine. Ela tremia feito vara verde, os olhos grandes e assustados feitos de um bicho do mato acuado. O corpo todo encolhido, as mãos protegendo a barriga como se o mundo inteiro quisesse machucar o filho dela. Ofereci a água que tinha, um gole do meu café já meio frio, e ela, entre um soluço e outro, começou a me contar. O nome dela era Clara. A história dela era daquelas que a gente só escuta em noticiário ruim. Estava fugindo do pai da criança, um tal de Ricardo. Pelo que ela descrevia, não era homem, não. Era um bicho. Mantinha ela presa dentro de casa, controlava cada passo, cada suspiro. Um ciúme doentio, uma raiva que explodia por qualquer coisa. Ele tinha jurado que se ela tentasse escapar, ele ia caçar ela até o fim do mundo. E quando achasse, ia arrancar o filho dos braços dela. Só de ouvir aquilo, o volante ficou pesado nas minhas mãos. O cheiro de diesel da cabine ficou mais forte, mais amargo. O único rumo que ela tinha era a casa de uma tia, lá para dentro da Bahia,
um lugar que ela mal conhecia, mas que era a única luz no fim daquele túnel escuro. Deus estava guiando meu volante, eu senti na hora. Aquilo não era só uma carona. O problema é que a gente não estava correndo só contra o tempo do relógio, a gente estava correndo contra o diabo em pessoa. A essa altura, o tal Ricardo já devia estar na estrada, farejando o rastro dela. Cada farol que aparecia no meu retrovisor, meu estômago dava um nó. Cada carro que passava mais rápido, meu corpo inteiro enrijecia. A estrela guia, minha Scania, virou mais que um caminhão, virou um esconderijo, uma fortaleza de aço azul. E eu, que não consegui proteger o meu próprio sangue, a minha Mariana, agora o destino me botava na rota para proteger aquela moça e aquela criança que nem tinha nascido. Era um teste, uma provação. E eu jurei ali, em silêncio, olhando a foto amarelada no painel, que dessa vez eu não ia falhar. Não podia. A dor dela vinha em ondas, feito maré braba batendo no casco de um barco velho. Cada vez que ela se contorcia no banco, um pedaço de mim se quebrava junto. Não vai dar tempo, Jonas, não vai dar tempo. Ela sussurrava, a voz afogada em suor e medo. O próximo hospital, segundo a placa, estava a mais de 50 quilômetros. Naquele tapetão, com a noite caindo feito um pano preto sobre o mundo, 50 quilômetros era uma eternidade. Eu sabia que a estrada não ia esperar. Parei a estrela guia no primeiro recuo que achei. Um pedaço de terra batida, com um mato já querendo engolir o asfalto. Liguei o pisca-alerta, uma luz laranja intermitente de desespero no meio do breu. Disquei 193 no celular, com os dedos tremendo. A voz do outro lado, uma moça, era calma, firme. Coloquei no viva voz e o som dela encheu a cabine, um anjo falando através da tecnologia. Senhor, respire, você vai precisar ser meus olhos e minhas mãos, ela disse. Minhas mãos, calejadas de graxa, de trocar pneu na chuva, de segurar o volante por dias a fio. Agora, elas tinham que trazer uma vida ao mundo. Deus estava testando cada fibra do meu ser. Transformei a boleia do meu Scania numa sala de parto. O lençol mais limpo que eu tinha, a água da minha garrafa, a luz fraca do painel. A atendente ia me guiando, passo a passo, enquanto a Clara fazia uma força que parecia vir do fundo da terra. Eu via nos olhos dela a dor, mas via também uma coragem de leoa protegendo a cria. E no meio do cheiro de diesel e do chiado do rádio da polícia que eu liguei por precaução, aconteceu o milagre. Um choro, forte, agudo, rasgando o silêncio da noite. Uma menininha, moço, pequena, vermelha, perfeita. Naquele instante, dentro da cabine da minha estrela guia, nasceu uma vida e renasceu um homem. Levamos as duas para o hospital mais perto. Tudo correu bem, mas a paz do homem que trabalha dura pouco. No dia seguinte, o celular velho da Clara, que ela ligou só para avisar a tia, começou a vibrar sem parar. Era ele, o Ricardo. O diabo não descansa, e o dela tinha número de telefone. A caçada tinha começado. Foi aí que o caminhoneiro falou mais alto que o homem. Saí do hospital com elas e mergulhei a estrela guia de volta na escuridão, mas não na rota principal. Peguei atalho de terra, estrada de boiadeiro que só a gente conhece. No rádio PX, pedi para os colegas. Alerta geral na escuta, pessoal. Ficar de olho num carro assim assado. É assunto de família, QSL. A estrada virou nossa aliada. A minha Scania, que por tanto tempo foi meu refúgio de luto, virou uma fortaleza sobre rodas. Um anjo de metal azul, protegendo aquela mãe e aquela filha do mal que vinha no retrovisor. A dor dela vinha em ondas, feito maré braba batendo no casco de um barco velho. Cada vez que a Clara se contorcia no banco, um pedaço de mim se quebrava junto. Não vai dar tempo, Jonas, não vai dar tempo, ela sussurrava, a voz afogada em suor e medo. O próximo hospital, segundo a placa, estava a mais de 50 quilômetros. Naquele tapetão, com a noite caindo feito um pano preto sobre o mundo, 50 quilômetros era uma eternidade. Eu sabia que a estrada não ia esperar. Parei a estrela guia no primeiro recuo que achei. Um pedaço de terra batida, com o mato já querendo engolir o asfalto. Liguei o pisca-alerta, uma luz laranja intermitente de desespero no meio do breu. Disquei 193 no celular, com os dedos tremendo. A voz do outro lado, uma moça, era calma, firme. Coloquei no viva voz e o som dela encheu a cabine, um anjo falando através da tecnologia. Senhor, respire, você vai precisar ser meus olhos e minhas mãos, ela disse.
Minhas mãos, calejadas de graxa, de trocar pneu na chuva, de segurar o volante por dias a fio. Agora, elas tinham que trazer uma vida ao mundo. Deus estava testando cada fibra do meu ser. Transformei a boleia do meu Scania numa sala de parto. O lençol mais limpo que eu tinha virou o campo, a água da minha garrafa era o que a gente tinha, e a luz fraca do painel iluminava a cena. A atendente ia me guiando, passo a passo. A voz dela era meu único norte, enquanto a Clara fazia uma força que parecia vir do fundo da terra. Eu via nos olhos dela a dor, mas via também uma coragem de leoa protegendo a cria. E no meio do cheiro de diesel e do chiado do rádio da polícia que eu liguei por precaução, aconteceu um milagre. Um choro, forte, agudo, rasgando o silêncio da noite. Uma menininha, moço, pequena, vermelha, perfeita. Naquele instante, dentro da cabine da minha estrela guia, nasceu uma vida. E renasceu um homem. Levando-os as duas para o hospital mais perto. Tudo correu bem, mas a paz do homem que trabalha dura pouco. No dia seguinte, o celular velho da Clara, que ela ligou só para avisar a tia, começou a vibrar sem parar. Era ele, o Ricardo. O diabo não descansa e o dela tinha número de telefone. A caçada tinha começado de verdade. Foi aí que o caminhoneiro falou mais alto que o homem. Saí do hospital com elas e mergulhei a estrela guia de volta na escuridão, mas não na rota principal. Peguei atalho de terra, estrada de boiadeiro que só a gente conhece. No rádio PX pedi para os colegas. Alerta geral na escuta, pessoal. Ficar de olho num carro assim, assim assado. É assunto de família, QSL. A estrada virou nossa aliada. Na segunda noite, parados num posto seguro, com a pequena Vitória, nome que a Clara escolheu, dormindo num berço improvisado na minha cama, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Mas não era lágrima de dor, era de gratidão. Você salvou nossas vidas, Jonas. Ela não estaria aqui sem você. Naquele instante, ao olhar para o rostinho sereno da bebê, eu não vi apenas uma criança, eu vi uma segunda chance. A culpa que me acorrentava há 5 anos, a imagem da minha Mariana, começou a se dissolver. Eu não pude estar lá para ela, mas Deus ou o destino me colocou na estrada para estar lá para a Vitória. Segurando aquela mãozinha minúscula, eu senti o perdão. Não o de Deus, mas o meu próprio. A ferida no meu coração não se fechou, mas começou a cicatrizar. 2 anos depois, a poeira da BR-116 ficou para trás. Eu vendi a estrela guia, minha companheira de uma vida. Doeu, mas era preciso. Com o dinheiro, comprei uma casinha com quintal numa cidade tranquila no interior da Bahia, perto da tia da Clara. Conseguimos uma ordem de restrição permanente contra o Ricardo. Ele nunca mais nos achou. Eu e a Clara, a gente não é um casal, não. A gente é uma família, uma parceria de respeito e um amor que não tem nome. Eu sou o pai Jô da Vitória, uma menina sapeca que corre pelo quintal e cujo riso é um motor que me move. A gente até abriu uma pequena transportadora, Transportes Vitória. Hoje eu dirijo um caminhão menor, faço rota curta e todo fim de dia eu volto para casa. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita de todas, meu chapa. Às vezes, o asfalto tira tudo de você, mas, de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio inesperado que te leve exatamente para o lugar onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. Tchau, obrigado. Foi aí que o caminhoneiro falou mais alto que o homem. Saí do hospital com elas e mergulhei a estrela guia de volta na escuridão, mas não na rota principal. Peguei atalho de terra, estrada de boiadeiro que só a gente conhece. No rádio PX, pedi para os colegas. Alerta geral na escuta, pessoal. Ficar de olho num carro assim, assim assado. É assunto de família. QSL? A estrada virou nossa aliada. Na segunda noite, parados num posto seguro, com a pequena Vitória, nome que a Clara escolheu, dormindo num berço improvisado na minha cama, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Mas não era lágrima de dor, era de gratidão. Você salvou nossas vidas, Jonas. Ela não estaria aqui sem você. Naquele instante, ao olhar para o rostinho sereno da bebê, eu não vi apenas uma criança. Eu vi uma segunda chance. A culpa que me acorrentava há 5 anos, a imagem da minha Mariana, começou a se dissolver. Eu não pude estar lá para ela,
Mas Deus, ou o destino, me colocou na estrada para estar lá para a vitória. Segurando aquela mãozinha minúscula, eu senti o perdão. Não o de Deus, mas o meu próprio. A ferida no meu coração não se fechou, mas começou a cicatrizar. 2 anos depois, a poeira da BR-116 ficou para trás. Eu vendi a Estrela Guia, minha companheira de uma vida. Doeu, mas era preciso. Com o dinheiro, comprei uma casinha com quintal numa cidade tranquila no interior da Bahia, perto da tia da Clara. Conseguimos uma ordem de restrição permanente contra o Ricardo. Ele nunca mais nos achou. Eu e a Clara, a gente não é um casal, não. A gente é uma família, uma parceria de respeito e um amor que não tem nome. Eu sou o pai Jô da Vitória, uma menina sapeca que corre pelo quintal e cujo riso é o motor que me move. A gente até abriu uma pequena transportadora, Transportes Vitória. Hoje eu dirijo um caminhão menor, faço rota curta e todo fim de dia eu volto para casa. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita de todas, meu chapa. Às vezes, o asfalto tira tudo de você, mas de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio inesperado que te leva exatamente para o lugar onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. Tchau, obrigado. A dor dela vinha em ondas, feito maré braba batendo no casco de um barco velho. Cada vez que a Clara se contorcia no banco do carona, um pedaço de mim se quebrava junto. Não vai dar tempo, Jonas, não vai dar tempo, ela sussurrava, a voz afogada em suor e medo. O próximo hospital, segundo a placa, estava a mais de 50 quilômetros. Naquele tapetão, com a noite caindo feito um pano preto sobre o mundo, 50 quilômetros era uma eternidade. Eu sabia que a estrada não ia esperar. Parei a Estrela Guia no primeiro recuo que achei. Um pedaço de terra batida, com o mato já querendo engolir o asfalto. Liguei o pisca-alerta, uma luz laranja intermitente de desespero no meio do breu. Disquei 193 no celular, com os dedos tremendo. A voz do outro lado, uma moça, era calma, firme. Coloquei no viva-voz e o som dela encheu a cabine. Um anjo falando através da tecnologia. Senhor, respire fundo. Você vai precisar ser meus olhos e minhas mãos, ela disse. Minhas mãos, calejadas de graxa, de trocar pneu na chuva, de segurar o volante por dias a fio. Agora, elas tinham que trazer uma vida ao mundo. Deus estava testando cada fibra do meu ser. Transformei a boleia do meu Scania numa sala de parto. O lençol mais limpo que eu tinha virou campo. A água da minha garrafa era o que a gente tinha, e a luz fraca do painel iluminava a cena. A atendente ia me guiando, passo a passo. A voz dela era meu único norte, enquanto a Clara fazia uma força que parecia vir do fundo da terra. Eu via nos olhos dela a dor, mas via também uma coragem de leoa protegendo a cria. E no meio do cheiro de diesel e do chiado do rádio da polícia que eu liguei por precaução, aconteceu o milagre. Um choro, forte, agudo, rasgando o silêncio da noite. Uma menininha, moço. Pequena, vermelha, perfeita. Naquele instante, dentro da cabine da minha Estrela Guia, nasceu uma vida e renasceu um homem. Levamos as duas para o hospital mais perto. Tudo correu bem, mas a paz do homem que trabalha dura pouco. No dia seguinte, o celular velho da Clara, que ela ligou só para avisar a tia, começou a vibrar sem parar. Era ele, o Ricardo. O diabo não descansa, e o dela tinha número de telefone. A caçada tinha começado de verdade. Foi aí que o caminhoneiro falou mais alto que o homem. Saí do hospital com elas e mergulhei a Estrela Guia de volta na escuridão, mas não na rota principal. Peguei atalho de terra, estrada de boiadeiro que só a gente conhece. No rádio PX, pedi para os colegas. Alerta geral na escuta, pessoal. Ficar de olho num carro assim, assado. É assunto de família. QSL? A estrada virou nossa aliada. Na segunda noite, parados num posto seguro, com a pequena Vitória, nome que a Clara escolheu, dormindo num berço improvisado na minha cama, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Mas não era lágrima de dor, era de gratidão. Você salvou nossas vidas, Jonas. Ela não estaria aqui sem você. Naquele instante, ao olhar para o rostinho sereno da bebê, eu não vi apenas uma criança. Eu vi uma segunda chance.
A culpa que me acorrentava há 5 anos, a imagem da minha Mariana, começou a se dissolver. Eu não pude estar lá para ela, mas Deus, ou o destino, me colocou na estrada para estar lá para a Vitória. Segurando aquela mãozinha minúscula, eu senti o perdão. Não o de Deus, mas o meu próprio. A ferida no meu coração não se fechou, mas começou a cicatrizar. 2 anos depois, a poeira da BR-116 ficou para trás. Eu vendi a Estrela Guia, minha companheira de uma vida. Doeu, mas era preciso. Com o dinheiro, comprei uma casinha com quintal numa cidade tranquila no interior da Bahia, perto da tia da Clara. Conseguimos uma ordem de restrição permanente contra o Ricardo. Ele nunca mais nos achou. Eu e a Clara, a gente não é um casal, não. A gente é uma família, uma parceria de respeito e um amor que não tem nome. Eu sou o pai Jô da Vitória, uma menina sapeca que corre pelo quintal e cujo riso é o motor que me move. A gente até abriu uma pequena transportadora, Transportes Vitória. Hoje eu dirijo um caminhão menor, faço rota curta e todo fim de dia eu volto para casa. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita de todas, meu chapa. Às vezes, o asfalto tira tudo de você, mas de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio inesperado que te leva exatamente para o lugar onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. Tchau, obrigado. Não o de Deus, mas o meu próprio. A ferida no meu coração não se fechou, mas começou a cicatrizar. 2 anos depois. A poeira da BR-116 ficou para trás. Eu vendi a Estrela Guia, minha companheira de uma vida. Doeu, mas era preciso. Com o dinheiro, comprei uma casinha com quintal numa cidade tranquila no interior da Bahia, perto da tia da Clara. Conseguimos uma ordem de restrição permanente contra o Ricardo. Ele nunca mais nos achou. Eu e a Clara, a gente não é um casal, não. A gente é uma família. Uma parceria de respeito e um amor que não tem nome. Eu sou o pai Jô da Vitória, uma menina sapeca que corre pelo quintal e cujo riso é o motor que me move. A gente até abriu uma pequena transportadora, Transportes Vitória. Hoje eu dirijo um caminhão menor, faço rota curta e todo fim de dia eu volto para casa. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita de todas, meu chapa. Às vezes, o asfalto tira tudo de você, mas de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio inesperado que te leva exatamente para o lugar onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. Tchau, obrigado. A dor dela vinha em ondas, feito maré braba batendo no casco de um barco velho. Cada vez que a Clara se contorcia no banco do carona, um pedaço de mim se quebrava junto. Não vai dar tempo, Jonas, não vai dar tempo, ela sussurrava, a voz afogada em suor e medo. O próximo hospital, segundo a placa, estava a mais de 50 quilômetros. Naquele tapetão, com a noite caindo feito um pano preto sobre o mundo, 50 quilômetros era uma eternidade. Eu sabia que a estrada não ia esperar. Parei a Estrela Guia no primeiro recuo que achei. Um pedaço de terra batida com o mato já querendo engolir o asfalto. Liguei o pisca-alerta, uma luz laranja intermitente de desespero no meio do breu. Disquei 193 no celular, com os dedos tremendo. A voz do outro lado, uma moça, era calma, firme. Coloquei no viva voz e o som dela encheu a cabine, um anjo falando através da tecnologia. Senhor, respire fundo, você vai precisar ser meus olhos e minhas mãos, ela disse. Minhas mãos, calejadas de graxa, de trocar pneu na chuva, de segurar o volante por dias a fio. Agora elas tinham que trazer uma vida ao mundo. Deus estava testando cada fibra do meu ser. Transformei a boleia do meu Scania numa sala de parto. O lençol mais limpo que eu tinha virou o campo. A água da minha garrafa era o que a gente tinha, e a luz fraca do painel iluminava a cena. A atendente ia me guiando, passo a passo. A voz dela era meu único norte, enquanto a Clara fazia uma força que parecia vir do fundo da terra. E no meio do cheiro de diesel e do chiado do rádio da polícia que eu liguei por precaução, aconteceu o milagre. Um choro, forte, agudo, rasgando o silêncio da noite. Uma menininha, moço, pequena, vermelha, perfeita. Naquele instante, dentro da cabine da minha Estrela Guia, nasceu uma vida. E renasceu um homem.
Levamos as duas para o hospital, mas a paz dura pouco. No dia seguinte, o celular velho da Clara vibrou. Era ele, o Ricardo. A caçada tinha começado. Foi aí que o caminhoneiro falou mais alto que o homem. Saí com elas e mergulhei a Estrela Guia na escuridão, pegando atalho de terra que só a gente conhece. No rádio PX, pedi para os colegas alerta geral na escuta, pessoal. Ficar de olho num carro assim, assim assado. É assunto de família, QSL? A estrada virou nossa aliada. Na segunda noite, parados num posto seguro, com a pequena Vitória dormindo na minha cama, Clara me olhou com os olhos cheios de gratidão. Você salvou nossas vidas, Jonas. Naquele instante, olhando para o rostinho da bebê, eu vi uma segunda chance. A culpa pela minha Mariana começou a se dissolver. Eu não pude estar lá para ela, mas Deus me colocou na estrada para estar lá para Vitória. Segurando aquela mãozinha, eu senti o perdão. Não o de Deus, mas o meu próprio. A ferida no meu coração começou a cicatrizar. 2 anos se passaram. Vendi a Estrela Guia. Doeu, mas era preciso. Comprei uma casinha com quintal na Bahia. O Ricardo nunca mais nos achou. Eu e a Clara, a gente é família. Eu sou o pai Jô da Vitória, uma menina sapeca cujo riso é o motor que me move. Hoje eu dirijo um caminhão menor, faço rota curta e todo fim de dia eu volto para casa. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita, meu chapa. Às vezes, o asfalto tira tudo, mas, de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio que te leva exatamente para onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. Tchau, obrigado. A estrada tem seu próprio jeito de cobrar as contas, meu chapa, e a nossa estava chegando. A gente achou que estava seguros, parados num posto grande, desses com luz forte e cheiro de pão de queijo no ar, lá para as bandas de Vitória da Conquista. Era quase 1 da manhã. Vitória dormia feito um anjo no berço improvisado que eu fiz na cama. E a Clara, pela primeira vez em dias, tinha um pingo de paz no olhar. Foi o rádio PX que rasgou o silêncio. A voz de um colega, chiada, urgente. QRA Jonas, na escuta? Aquele Corsa Prata que tu cantou a pedra tá entrando no pátio. Fica ligeiro aí, QSL. Meu sangue virou gelo, pura e simplesmente. O mundo parou. Olhei para Clara e não precisei dizer nada. O terror voltou pro rosto dela de uma vez só, apagando aquela paizinha que ela tinha achado. Pela janela, eu vi. O carro parando, os faróis feito 2 olhos de demônio procurando a gente no meio dos brutos. Ele achou. Achou o azul da minha Estrela Guia. Tranca a porta, se abaixa, não faz um barulho. Eu falei, a voz saindo um rosnado baixo, um som que nem eu conhecia. A porta do Corsa bateu. Passos no cascalho. Cada pisada era uma martelada no meu peito. Ele parou do lado da minha porta. A sombra dele era comprida debaixo da luz do poste. Primeiro, a batida. Toque, toque, toque. Depois, o grito. Eu sei que você tá aí, sua vagabunda! Desce com o meu filho! O choro da Vitória respondeu, fino, assustado. Era o fim da linha. Deus estava me dando a última prova. O diabo veio cobrar a fatura na porta da minha casa, mas dessa vez ele não ia levar nada. Olhei para a foto da Mariana no painel, os olhinhos dela me dando a força que eu precisava. Dessa vez, o pai ia estar aqui. Destravei a porta. O ar faltou nos meus pulmões. Abri de uma vez. Ele não esperava. O ódio na cara dele era uma coisa de outro mundo. Ele veio para cima. O primeiro soco passou zunindo na minha orelha. Empurrei ele com o peso do meu corpo, com 50 anos de estrada nas costas. A gente rolou na brita. O cheiro dele era de cachaça e raiva. Dor. Senti uma pontada na costela. Ele era mais novo, mais rápido, mas eu tinha mais a perder. Foi quando as sombras chegaram. Não uma, mas 5, 6. Homens grandes, calçados com bota, com um cheiro de diesel na roupa. Os colegas que ouviram meu chamado no rádio. Eles não fizeram pergunta, viram a cena e entenderam tudo. A Irmandade do Asfalto não precisa de explicação. Eles cercaram o Ricardo, uma muralha de gente. Ele parou, olhou em volta. O valente ficou pequeno. As sirenes da polícia que o frentista já tinha chamado cantaram ao longe. Acabou. Levaram ele, algemado, gritando ameaças, mas a voz dele já era só o eco de um covarde.
Eu subi de volta na cabine, o corpo todo doendo, o gosto de sangue na boca. Clara estava encolhida, abraçando a Vitória com uma força desesperada, as duas chorando. Eu me sentei no volante e só aí meu corpo resolveu tremer. Ela se arrastou no banco e me abraçou, um abraço que juntava os cacos de 3 vidas quebradas. A gente chorou junto, ali, dentro da cabine da Estrela Guia, com um cheiro de diesel, de poeira e pela primeira vez de alívio. A dívida, meu chapa, a dívida com o passado, com a minha Mariana, eu senti que estava paga. Eu não salvei só elas duas. Naquela noite, eu salvei a mim mesmo. 2 anos se passaram. A poeira da BR-116 ficou para trás. Eu vendi a Estrela Guia, minha companheira de uma vida. Doeu, moço, doeu feito arrancar um pedaço da alma, mas era preciso. Com o dinheiro, comprei uma casinha com quintal numa cidade tranquila no interior da Bahia, perto da tia da Clara. Com a ajuda de um advogado que um colega caminhoneiro indicou, conseguimos uma ordem de restrição permanente contra o Ricardo. Ele nunca mais nos achou. Eu e a Clara, a gente não é um casal, não. A gente é uma família, uma parceria de respeito e um amor que não tem nome, que não precisa de explicação. Eu sou o pai Jô da Vitória, uma menina sapeca que corre pelo quintal e cujo riso é o motor que me move hoje em dia. A gente até abriu uma pequena transportadora, Transportes Vitória. Hoje eu dirijo um caminhão menor, faço rota curta e o melhor de tudo, todo fim de dia eu volto para casa. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita de todas, meu chapa. Às vezes, o asfalto tira tudo de você, mas de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio inesperado que te leva exatamente para o lugar onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. Tchau, obrigado. A estrada tem seu próprio jeito de cobrar as contas, meu chapa, e a nossa estava chegando. A gente achou que estava seguro, parados no posto grande, desses com luz forte e cheiro de pão de queijo no ar, lá para as bandas de Vitória da Conquista. Era quase 1 da manhã, Vitória dormia feito um anjinho, e a Clara, pela primeira vez em dias, tinha um pingo de paz no olhar. Foi o rádio PX que rasgou o silêncio. A voz de um colega, chiada, urgente. "QRA Jonas, na escuta. Aquele Corsa prata que tu cantou a pedra, tá entrando no pátio. Fica ligeiro aí, QSL." Meu sangue virou gelo. O mundo parou. Olhei para Clara e não precisei dizer nada. O terror voltou para o rosto dela de uma vez só. Pela janela, eu vi. Os faróis feito 2 olhos de demônio procurando a gente. Ele achou. Achou o azul da minha Estrela Guia. A porta do Corsa bateu. Passos no cascalho. Cada pisada era uma martelada no meu peito. Ele parou do lado da minha porta e gritou: "Eu sei que você tá aí, sua vagabunda! Desce com o meu filho!" O choro da Vitória respondeu, fino, assustado. Era o fim da linha. Deus estava me dando a última prova. O diabo veio cobrar a fatura na porta da minha casa, mas dessa vez ele não ia levar nada. Olhei para a foto da Mariana no painel. Dessa vez, o pai ia estar aqui. Destravei a porta e abri de uma vez. Ele não esperava. Empurrei ele com o peso do meu corpo, com 50 anos de estrada nas costas. A gente rolou na brita. Ele era mais novo, mais rápido, mas eu tinha mais a perder. Foi quando as sombras chegaram. 5, 6, homens grandes com um cheiro de diesel na roupa, os colegas que ouviram meu chamado. Eles cercaram o Ricardo, uma muralha de gente. O valente ficou pequeno. As sirenes da polícia que o frentista já tinha chamado cantaram ao longe. Acabou. Levaram ele. Algemado, gritando ameaças, mas a voz dele já era só o eco de um covarde. Eu subi de volta na cabine, o corpo todo doendo, o gosto de sangue na boca. Clara estava encolhida, abraçando a Vitória com uma força desesperada, as duas chorando. Eu me sentei no volante e só aí meu corpo resolveu tremer. Ela se arrastou no banco e me abraçou, um abraço que juntava os cacos de 3 vidas quebradas. A gente chorou junto, ali, dentro da cabine da Estrela Guia, com o cheiro de diesel, de poeira e pela primeira vez de alívio. A dívida, meu chapa, a dívida com a minha Mariana, eu senti que estava paga. Eu não salvei só elas duas. Naquela noite, eu salvei a mim mesmo. 2 anos se passaram. A poeira da BR-116 ficou para trás.
Eu vendi a Estrela Guia, minha companheira de uma vida. Doeu, moço, doeu feito arrancar um pedaço da alma, mas era preciso. Com o dinheiro, comprei uma casinha com quintal numa cidade tranquila no interior da Bahia, perto da tia da Clara. Com a ajuda de um advogado que um colega caminhoneiro indicou, conseguimos uma ordem de restrição permanente contra o Ricardo. Ele nunca mais nos achou. Eu e a Clara, a gente não é um casal, não. A gente é uma família, uma parceria de respeito e um amor que não tem nome, que não precisa de explicação. Eu sou o pai Jô da Vitória, uma menina sapeca que corre pelo quintal e cujo riso é o motor que me move hoje em dia. A gente até abriu uma pequena transportadora, Transportes Vitória. Hoje eu dirijo um caminhão menor, faço rota curta e o melhor de tudo, todo fim de dia eu volto para casa. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita de todas, meu chapa. Às vezes o asfalto tira tudo de você, mas de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio inesperado que te leva exatamente para o lugar onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. Tchau, obrigado. Eu subi de volta na cabine, o corpo todo doendo, o gosto de sangue na boca. Clara estava encolhida, abraçando a Vitória. Ela se arrastou no banco e me abraçou. A gente chorou junto, ali, dentro da cabine da Estrela Guia. A dívida, meu chapa, a dívida com o passado, com a minha Mariana, eu senti que estava paga. Naquela noite, eu salvei a mim mesmo. 2 anos se passaram, vendi a Estrela Guia. Doeu, mas era preciso. Comprei uma casinha com quintal na Bahia. O Ricardo nunca mais nos achou. Eu e a Clara, a gente é família. Eu sou o pai Jô da Vitória, uma menina sapeca cujo riso é o motor que me move. Hoje, eu dirijo um caminhão menor, faço rota curta, e todo fim de dia eu volto para casa. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita, meu chapa. Às vezes, o asfalto tira tudo, mas, de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio que te leva exatamente para onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. Tchau. Obrigado. 2 anos se passaram. A poeira da BR-116 ficou para trás. Eu vendi a Estrela Guia, minha companheira de uma vida. Doeu, moço. Doeu feito arrancar um pedaço da alma, mas era preciso. Aquela cabine era um santuário de dor, e para começar uma vida nova, eu precisava sair dela. Com o dinheiro, comprei essa casinha com quintal numa cidade tranquila no interior da Bahia, perto da tia da Clara. O tal do Ricardo, com a ajuda de um advogado bom que um colega da estrada me indicou, a gente conseguiu uma ordem de restrição permanente. Ele nunca mais nos achou. Hoje é sábado. O cheiro que tá no ar não é de diesel, é de costela na brasa. Eu tô aqui na varanda, olhando a Vitória com seus 2 aninhos, correndo na grama atrás de uma borboleta. Ela tem os olhos da Clara, mas a teimosia, essa eu acho que é minha. A Clara tá pondo a mesa ali e me olha com um sorriso que dispensa qualquer palavra. A gente não é um casal, não. A gente é uma família, uma parceria de respeito e um amor que não tem nome, que não precisa de explicação. Eu sou o pai Jô da Vitória, e o riso dela é o motor que me move hoje em dia. A gente abriu uma pequena transportadora, Transportes Vitória. O nome foi ideia dela. Hoje, eu dirijo um caminhão menor, um Mercedinha, faço rota curta, entrego mercadoria aqui pela região. E o melhor de tudo, meu chapa, todo fim de dia eu volto para casa. Eu troquei a solidão do tapetão pelo barulho de pezinho correndo na sala. Troquei o café requentado de posto pelo cheiro do feijão que a Clara faz. Olho para a foto da minha Mariana, que agora fica na estante da sala, e eu sei que ela entende. Eu sei que ela está em paz, porque o pai dela finalmente encontrou a paz também. A estrada me ensinou a lição mais dura e mais bonita de todas, meu chapa. Às vezes, o asfalto tira tudo de você, mas, de um jeito que só Deus explica, ele também pode te dar um desvio inesperado que te leva exatamente para o lugar onde sua alma precisava chegar. Fiquem com Deus e que o tapetão de vocês seja sempre liso. 10 de junho de 2025, da minha varanda em algum lugar da Bahia. Jonas.